É muito diferente simplesmente fazer filmes e ser reconhecido como um dos grandes da sua arte. Durante décadas, Alfred Hitchcock era reconhecido nos Estados Unidos simplesmente como um operário, muito competente, mas um operário do cinema. Isso mudou quando um grupo de críticos franceses passaram a tratar Hitchcock como um grande autor, diferente dos demais de sua época. E dessa forma, Hitchcock, sem mudar absolutamente nada na forma como ele fazia filmes, se tornou simplesmente um gênio. Hoje é meio impossível a gente pensar isso, mas o Alfred Hitchcock era considerado um diretor superficial. Nos Estados Unidos, boa parte da crítica entendia ele como um diretor eficiente, técnico, mas só isso. Nada demais. Um rapaz inteligente que fazia bons filmes e que chamava muito público para salas. O problema é que a crítica americana da época tinha dificuldades de entender cinema de gênero como uma arte séria, como um cinema que deveria ser levado a sério. Suspense, thriller, filme popular, isso era visto simplesmente como entretenimento industrial, algo para as massas e não para as elites culturais. Só que na França, esse grupo de críticos da Cahiers du Cinéma enxergavam Hitchcock de uma forma diferente, como um grande artista. Eles percebiam no cinema do Hitchcock padrões, certas obsessões que o diretor tinha com alguns temas, movimento de câmeras e, principalmente, esse controle absoluto da mise-en-scène. Para eles, o Hitchcock não era simplesmente um diretor competente, ele era um autor. Se você quiser saber um pouco mais sobre autoria, tem esse vídeo aqui que eu discuto um pouco sobre isso. E talvez nenhum momento tenha sido tão importante quanto a entrevista que o Hitchcock deu pro François Truffaut. Aquilo ali não era só uma entrevista, era uma legitimação, uma tentativa de colocar o Hitchcock dentro do que era entendido ali como a alta cultura do cinema. Mas o mais fascinante dessa mudança é que o Hitchcock não mudou o estilo dele. Ele não parou de fazer filmes de suspense, filmes de gênero, ele não tentou apelar para o cinema clássico, para aqueles dramas legitimados pela crítica. Ele continuou fazendo o cinema dele e esse reconhecimento veio retroativamente. Mas esse vídeo não é sobre Hitchcock, porque décadas depois, essa mesma dinâmica parece acontecer, só que com outro diretor, Shyamalan. M. Night Shyamalan. No começo da carreira, Shyamalan era vendido como o novo Spielberg, né? Um garoto prodígio, um diretor muito jovem com ideias autorais. Ele era o mestre da emoção, ele conseguia tirar reações muito fortes do público com uma técnica que ficou muito atrelada ao cinema dele, mas que eu particularmente não vejo como sendo o principal aspecto do cinema do Shyamalan, que é o plot twist. Quando a gente fala de Shyamalan, a gente pensa em plot twist, aquela virada no final do roteiro. Só que não é isso que faz o Shyamalan ser um excelente diretor. Isso é um aspecto que foi colocado no filme dele e que funciona quase que como um gimmick para a crítica. O que torna o cinema do Shyamalan tão impressionante, tão diferente, é justamente o controle da mise-en-scène. O plot twist, ele tá até em alguns filmes, é um elemento importante, assim como o roteiro é um elemento importante, mas não é o mais importante na linguagem cinematográfica. O que mais importa na linguagem cinematográfica é o que a gente consegue ver. E o que a gente consegue ver nos filmes do Shyamalan é um controle absoluto da mise-en-scène. Nessa forma, Shyamalan se distancia de Spielberg, daquela histeria inicial da carreira dele, e se aproxima muito mais de uma figura como Alfred Hitchcock. E existe uma coisa muito curiosa na forma como a crítica americana enxerga o Shyamalan. Mesmo quando eles gostam do filme, parece haver um certo constrangimento. Sempre tem um mas. Não, é legal, mas é o Shyamalan, né? Aquele cara que fez Avatar, que é um filme ruim, que fez The Happening, que é um filme ruim, mas é bom. Tem um vídeo sobre Camp aqui também que eu falo sobre Resident Evil. Se aplica a Shyamalan. Existe um desconforto quase permanente na crítica em relação aos filmes do Shyamalan. Mesmo aqueles que agradam, tem sempre um mas. E quando eles têm a oportunidade, quando o Shyamalan dá um espaço e foge um pouco das 4 linhas do cinema padronizado de Hollywood, a crítica vem sem piedade nenhuma. Isso aconteceu com A Vila, com A Dama na Água e com O Fim dos Tempos. Existem outros filmes também que foram criticados, mas eu vou listar esses 3 porque esses 3 eu acredito que a crítica é injusta, porque eles perdem exatamente aquilo que torna o cinema do Shyamalan um cinema de autor. Mas existe um grupo, atrelado a uma revista, que ainda assim enxerga o Shyamalan como um autor que mereceria respeito. E eu tô falando da Cahiers du Cinéma. A mesma revista que deu legitimidade pro Hitchcock é a revista que tenta dar legitimidade ao Shyamalan, filme após filme. Mesmo com um corpo editorial completamente diferente, em uma outra época, um outro contexto, a mesma revista ainda enxerga diretores americanos que são rechaçados pela crítica americana como diretores respeitáveis. Porque eles enxergam exatamente o que a crítica americana e a crítica industrial muitas vezes não conseguem enxergar, que é a forma do filme, que é justamente a articulação da linguagem cinematográfica que o filme realiza. Eles valorizam a obsessão do diretor pela imagem,
não só pelo roteiro. E é nisso que o Shyamalan brilha, a obsessão pela mise-en-scène e pela imagem, por tudo que é audiovisual no cinema. E não seria isso mais importante? Deveria ser, né? Os filmes do Shyamalan não são movidos pelo roteiro necessariamente. Apesar do plot twist ter sido colocado pela crítica americana e pela crítica industrial como o principal elemento do cinema dele, isso não poderia estar mais longe da verdade. O que organiza o cinema do Shyamalan é justamente o olhar que é organizado dentro do quadro. É a forma como o diretor consegue colocar os elementos em cena e fazer sentido da imagem, não apenas do texto. Apesar do plot twist ser sim um traço recorrente na carreira do diretor, ele não é nem de perto o mais importante. Mas esse vídeo também não é sobre o Shyamalan. Existe um outro diretor, um terceiro diretor, um diretor que esse sim é muito ridicularizado. Existem vídeos e mais vídeos de pessoas que simplesmente decidem descartar esse diretor porque ele é apelativo, porque ele trabalha com ação, porque ele tá dentro de um gênero que historicamente é ignorado pela academia e pela crítica industrial americana. E eu tô falando aqui do Paul Anderson. E não é o Paul Thomas Anderson, é o Paul W.S. Anderson, o diretor de Resident Evil. E antes que você comece a rir e feche o vídeo falando assim, olha, um psicopata falando merda na internet, outro. Eu queria te lembrar um pouquinho do início desse vídeo. O Hitchcock já foi uma piada da crítica. O Hitchcock. E o Paul Thomas Anderson talvez seja um dos diretores mais subestimados da indústria hollywoodiana contemporânea. E isso porque ele entende algo que pouquíssimos diretores entendem, que o cinema não é e nunca será literatura filmada. O cinema é imagem em movimento. E quando a gente traz a discussão para o campo da imagem em movimento, Paul Thomas Anderson é um dos grandes nomes da ação. E você pode negar o quanto você quiser. E é justamente por isso que as adaptações de Resident Evil do Paul W.S. Anderson são fascinantes. O Anderson não está interessado em transpor para a tela o enredo dos jogos. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais dos jogos Resident Evil, novamente, o vídeo tá aqui. Tá muito mais interessado em tentar traduzir a experiência sensorial dos jogos pro cinema. O movimento, esse combate coreografado perfeitamente, os corpos transformados pela tecnologia, pela mediação da tecnologia que ele usa muito na mise-en-scène, tudo em Resident Evil opera como a linguagem dos videogames convertida para cinema. E os filmes são ótimos, principalmente o primeiro. A maioria das adaptações que a gente vê tenta reproduzir o roteiro, e é por isso que The Last of Us é um lixo tão grande, a série. Porque o jogo em si já trabalha muito, já opera muito na lógica da linguagem cinematográfica, então uma transposição simplesmente é muito confortável, uma transposição do enredo. A maioria das adaptações tentam reproduzir o roteiro, e o Anderson adapta a medialidade. Ele entende que videogame não é simplesmente a história, é uma sensação espacial, é uma sensação de repetição, é uma sensação de controle, é uma sensação de agência, de jogabilidade. É por isso que os filmes dele se parecem tão estranhos e atípicos para uma crítica mais tradicional, preocupada muito com o enredo, preocupado muito com a fidelidade no caso de adaptações. Paul Thomas Anderson é completamente infiel. É tipo Neymar. Ele não tá preocupado com o prestígio da indústria. Ele tá preocupado em fazer um cinema que é dele. E eu não consigo ver ninguém fazendo exatamente o que ele faz hoje em dia. Mas talvez seja assim que os autores nasçam. Não quando eles mudam o seu cinema, mas quando alguém finalmente aprende a olhar pra eles. Olhar pra eles da forma com que eles merecem ser vistos, não a partir do que idealmente é um bom cinema, mas a partir do que ele pretende fazer, do que ele se propõe a fazer.